Como joga a seleção da Turquia projetando a Euro 2024? A Turquia é uma seleção que passa por um processo interessante de renovação. Então esse é um grupo que tem muitos jogadores jovens ganhando espaço, especialmente do meio para frente. E é aí que desperta a maior expectativa. Será que essas promessas do futebol turco vão conseguir conduzir o país a uma boa campanha na Euro? A Turquia passou por mudança, né? Durante o período de eliminatórias em 2023, o Stefan Kuntz começou esse processo, o Montella assume de setembro para outubro ali de 2023 e consegue a classificação para a Euro. E dando espaço para muitos dos garotos. Então é um time que a gente ainda tem algumas dúvidas em relação a qual vai ser a estratégia em termos de composição do meio-campo, que eu vou falar já já, mas de uma maneira ou de outra, ele tende a dar espaço para alguns desses garotos de potencial brilharem, para tentar extrair ao máximo jogadores como Arda Güler, que terminou bem a temporada no Real Madrid, e que é uma grande esperança, né? A Turquia tem dois jogadores nascidos em 2005 que já tendem a assumir esse status dos principais protagonistas do meio para frente dessa seleção. O Kenan Yildiz, da Juventus, e o Arda Güler, do Real Madrid. Então são dois jogadores que o Montella muito provavelmente vai dar espaço pra gente ver, fora outros jogadores que podem entrar dentro das possíveis rotações. E aí tem algumas questões nisso, né? Porque, embora o time tenha tido um primeiro impacto muito positivo com o Montella, então terminou 2023 com essa ideia de que agora vai ter mais espaço para os garotos, agora o time tá com um ambiente melhor, só que 2024 começa e vem algumas derrotas, especialmente quando o time toma 6-1 da Áustria em amistoso, com um certo sinal de alerta ligado. Então tem um pouco dos dois lados. É um time que reúne qualidade individual em termos de potencial, mas é um time que coletivamente pode ainda ficar muito exposto dependendo da estratégia adotada. Isso pode custar gols, isso pode até promover jogos mais abertos, mais agradáveis de ver, mas pode ser um problema, né? Porque não é fácil quando você entra em campo e fica vulnerável durante boa parte do jogo por característica ofensiva, de proposta da equipe. Então vamos para o campinho para passar algumas das possibilidades, porque a Turquia tem dentro do elenco, a Turquia é uma seleção que, se a gente compara com outras, ela tem a possibilidade de ter em campo a menor média de idade da Euro, existe essa possibilidade, mas quando a gente olha para o elenco como um todo, talvez seja um elenco, não sei se homogêneo é a palavra, mas talvez seja um elenco com maior capacidade para um aproveitamento de muitas peças, ou quase todas as peças brigando por titularidade. Todas é exagero, mas tem muitas, em várias posições diferentes. Então é um time que pode variar mais de uma rodada para outra, inclusive. Começando pelo gol, o Çakır tende a ser o titular. Existiu até uma disputa ali, mas desde que o Montella assumiu, o Çakır assumiu essa posição. Então muito provavelmente será o escolhido para ser titular no gol. E aí eu estou colocando essa Turquia partindo de uma espécie de um 4-4-2. A gente vai entender um pouco disso mais para frente quando eu falar um pouco sobre mecanismos. Mas essa é uma possibilidade se ele repetir um pouco do que ele já apresentou em alguns jogos. A Turquia pode variar 4-2-3-1, é um 4-4-2 que em vários momentos vai parecer ser mais um 4-2-4, vai ter um 9 ou não vai ter um 9. Nessa formação, por exemplo, eu estou usando basicamente uma dupla de falsos 9, né? De jogadores, eu vou explicar já já por quê, mas esses dois jogadores por dentro, mais à frente, não necessariamente são os mais atacantes da equipe na hora da movimentação com bola. Mas vamos setor por setor e depois eu entro nesse lado mais coletivo taticamente. Na lateral direita, o Çelik tende a ser o titular, mas existe disputa aí, o Muldur pode jogar. O próprio Kadiorlu é um lateral direito, mas que joga com mais frequência na esquerda e pode fazer as duas. A questão é que na esquerda a Turquia tem menos opções para jogar na lateral, então muito provavelmente o Kadiorlu vai ser um lateral esquerdo e é um jogador destro que tem qualidade no apoio, então ele pode aparecer buscando fundo, mas trazendo para dentro também numa faixa mais avançada do campo, e a gente vai ver que os laterais têm esse peso ofensivo na forma do Montella escalar e utilizar a equipe. Pelo menos antes da Euro foi assim. Agora, Kadiorlu na esquerda, na direita, o Çelik teoricamente como esse lateral. Na zaga, aí o Bardakci parte como um titular absoluto, tem sido visto dessa forma, e ao lado dele o Demiral, teoricamente, seria o mais testado, o mais experiente, a principal figura dessa linha de defesa. Só que ele também tem sido muito questionado, e ele fez essa temporada na Arábia Saudita, ou seja, fora da Europa, fora dos grandes centros e tudo. Então, e perdeu parte da temporada por cirurgia e tudo, principalmente a primeira metade da temporada. Então pode haver dúvidas aí. O Akaydin pode jogar nessa zaga, o Kaplan, que é um desses mais jovens desse time, pode entrar também para brigar por espaço. Tem algumas possibilidades que a Turquia pode ter, até eventualmente o Ayhan sendo puxado para a zaga, ele que hoje é visto mais como um primeiro volante, possível primeiro volante dentro dessa rotação da Turquia. Então essa dupla de zaga pode passar por modificação dependendo da escolha, dependendo do momento, dependendo até da pressão que pode existir relativa
Aldemiral, que ficou marcado pelos amistosos de março, por exemplo, passou a ser muito questionado. Dentro dessa formação, que eu estou colocando um 4-4-2, aí é importante a gente pensar na grande figura em termos de estágio da carreira e até de protagonismo dentro dessa seleção. Como eu falei antes, assim, alguns dos garotos são os que mais geram expectativa, Kenan Yıldız, Arda Güler. Mas o grande jogador turco da atualidade é o Çalhanoğlu. O Çalhanoğlu é o grande jogador, até porque fez uma grande temporada na Inter, e eu confesso que eu não imaginava que ele pudesse se transformar no meio-campista que ele virou quando sai do Milan e vai para a Inter e passa a jogar numa faixa mais recuada, atua numa ampla área do campo, com capacidade para distribuir desde trás, com a batida na bola, que sempre foi característica dele, para um chute de fora da área, então sendo esse meio-campista mais completo. Ele é chave para a Turquia nesse time. E aí, a posição dele pode alternar e o companheiro dele pode alternar também. Então, ao longo desse curto período aí de menos de um ano de Montella no comando, já foi possível ver o Çalhanoğlu sendo escalado como 10 de um 4-2-3-1, por exemplo, ou como um dos volantes numa dupla, como eu estou colocando nesse caso. Então, esse é um time da Turquia mais solto, nessa formação que eu estou colocando. Daqui a pouco eu vou botar outra opção também. Então, essa é uma formação um pouco mais ousada, digamos. Nem tanto se a gente pensar que o Çalhanoğlu já virou esse meio-campista. Enfim, ao lado dele pode jogar o Özcan, jogador do Borussia Dortmund, um volante, que pode fazer esse complemento ao Çalhanoğlu nessa faixa central. Mas existem outras opções, como eu vou falar já já. Dentro dessa formação, então, aí indo para os lados do campo, aí a gente começa a entrar basicamente num quarteto ofensivo, um quarteto de atacantes ou de meias que jogam próximos do ataque. Aí a nomenclatura pode variar bastante, porque o Irfan Kahveci pode ser esse ponta pela direita, que vai trazer para dentro, seja para buscar uma diagonal em direção ao gol, seja para trazer para a perna esquerda e armar, buscar um passe em profundidade. Do lado esquerdo, o Aktürkoğlu também, né? É um outro jogador importante, porque ele é um ponta pela esquerda que vai buscar diagonais e que eu vou mostrar já já que em vários momentos ele pode estar até mais adiantado do que os dois que em tese são os atacantes, porque eu estou colocando Kenan Yıldız e Arda Güler como esses dois mais soltos. Nesse desenho do 4-4-2, que tende a ser mais um momento até mais próximo do trabalho sem bola, isso acaba dando mais liberdade, ou tirando maior peso, sem bola, desse papel defensivo de duas promessas da equipe. Então, Arda Güler e Kenan Yıldız, nesse cenário, ficam mais soltos, com e sem a bola. Porque com a bola, o Arda Güler vai baixar, vai virar um armador que vai receber a bola numa zona mais recuada do campo, vai procurar arrancadas, é a característica dele. Ele mostrou no Real Madrid, né, embora tenha demorado a ter minutos, quando terminou a temporada em alta, mostrando que precisa de muito pouco para transformar em gol, mostrando que tem uma conversão muito boa em termos de finalizações. Então é um jogador que, perto de uma área de definição das jogadas, pode gerar gols, pode ser importante nesse sentido. E essa é uma Turquia sem ter exatamente uma referência de ataque. O Yıldız pode jogar como 9, o Yılmaz pode jogar como 9 ou como ponta, o Aktürkoğlu pode jogar como ponta ou como eventualmente como mais adiantado do ataque. São várias composições diferentes, mas de uma maneira geral o que a Turquia tem são muitos desses jogadores de movimentação para essa faixa ofensiva do campo, não necessariamente aquele 9 de área. Pode até ter com o Cenk Tosun, por exemplo, que está como opção dentro do elenco, um atacante mais veterano, que pode ser essa alternativa para funcionar como um centroavantão, pode ser dentro de determinados cenários. Aí já é bem diferente até em termos de idade, de rodagem, se comparado a outros nomes dentro desse elenco, vários que eu já citei aqui. Então essa é uma possibilidade de uma Turquia que com a bola vai ter então o Kenan Yıldız buscando o lado esquerdo para ser praticamente um meia pela esquerda, ou um ponta pela esquerda, ou um atacante por dentro, circulando. O Arda Güler que baixa, vira um meia armador, pode cair pela direita para trazer para dentro, pode baixar para receber perto dos volantes e arrancar com a bola. Os dois pontas podem entrar em profundidade e em vários momentos o Aktürkoğlu vai ser esse ponta que vai estar até mais à frente e mais por dentro do que os dois em tese atacantes, Kenan Yıldız e o Arda Güler, são possibilidades dentro desse desenho. E um outro detalhe, com o Kadiorlu sendo também um lateral esquerdo que pode gerar jogo lá na frente, virando uma alternativa ofensiva a mais, porque é um lateral ofensivo. Em momentos de saída de bola, essa Turquia tende a fazer muito essa saída com dois zagueiros, os laterais se projetam, então ficam dois zagueiros e uma linha de 4 à frente dos dois zagueiros, com os laterais já começando essa projeção e os dois volantes. Então 2, 4 e os 4 da frente mais soltos, podendo buscar uma aproximação mais por dentro, liberando o corredor para os laterais explorarem também. E esse é um ponto importante. Dentro dessa forma de jogar, em que a Turquia solta os laterais e joga basicamente com 2 zagueiros e 2 volantes no setor defensivo,
É uma Turquia que nas transições ofensivas pode sofrer. Pode sofrer na hora de correr para os lados, pode para trás, pode sofrer na hora de compensar a ausência dos laterais, uma faixa um pouco mais defensiva. Então é uma Turquia que assumiu até aqui nessa curta era Montella esse risco de jogar mais solta, de tentar jogar e de em alguns momentos perder a bola e ficar bastante vulnerável. Esse pode ser um problema da Turquia dentro do torneio. Alternativas, né? Falei de algumas já dentro desse desenho. O que pode mudar? Se a ideia for um time um pouco mais... preenchendo um pouco mais o meio, talvez um pouco mais conservador nesse sentido, a Turquia pode ter uma dupla de volantes botando o Çalhanoğlu para jogar como 10. E aí o Yüksek, que foi peça importante nos primeiros jogos do Montella no comando, e que pode até ser titular na Euro, pode ser ele e não o Özcan, por exemplo, mas os dois podem até jogar como 2 volantes, aumentando um pouco mais a presença à frente dessa primeira linha e tendo o Çalhanoğlu como um 10, mais liberado para o momento sem bola, recompor por dentro como um segundo atacante, sem precisar voltar para fazer essa segunda linha por dentro. É um cenário possível. Outros cenários, já procurando um time até mais criativo, ou também com mais um meia, voltar com o Çalhanoğlu para fazer esse papel de um dos volantes, seja ao lado do Yüksek, seja ao lado do Özcan, e colocar o Kökçü, pode ser um meia que tem um passe, que tem chute de fora da área, para tentar ser mais um armador por dentro. O Arda Güler eventualmente pode jogar como esse 10 de um 4-2-3-1, pode ser, assim como pode jogar pela direita também. O Yazici, jogador também já rodado de futebol francês e tudo, pode funcionar como esse 9/10, formando uma dupla de frente ali, mas sendo eventualmente um 10. Então a Turquia tem vários jogadores dentro do elenco que podem fazer determinadas funções. Assim como na direita, você pode ter, se você opta por esse meio campo ou com o Güler como 10, ou com o Kökçü como 10, enfim, aí pela direita pode ter o Irfan Kahveci, que eu já citei, pode ter o Yilmaz, que eu já citei, pode ter o Güler fazendo esse papel do ponta pela direita de um 4-2-3-1, são todas possibilidades dentro dessas rotações possíveis da Turquia. A grande questão é um time que se propõe a jogar, é um time que quer dar espaço para os garotos, que tem jovens promissores, que deve ter em campo um time com uma média baixa de idade, e tudo isso gera expectativa. Será que vai conseguir competir? Será que vai ser um time que pode virar uma sensação da Euro? Mas tem um outro lado, o lado de uma busca por um equilíbrio para tentar se manter vivo dentro dos jogos e não virar uma presa fácil, por exemplo, em contra-ataques, para não virar um time constantemente exposto. Então é essa balança que o Montella vai precisar encontrar ao longo da disputa da Euro, sendo um time que muitas vezes se defende num 4-2-4, porque inicia essa marcação num bloco médio ali, com os 2 meias abertos, iniciando alinhados aos 2 da frente, deixando os 2 volantes ali formando essa segunda linha de um 4-2-4 do momento sem bola. São possibilidades, a gente vai precisar ver, porque é uma Turquia que, como eu falei, ela tem dentro desse elenco várias possibilidades de escalação, de composição diferente das peças, e por isso é mais difícil prever qual vai ser exatamente o time titular da Turquia. Mas potencial dentro desse elenco tem, e essa talvez seja a grande notícia, a grande novidade da Turquia, projetando não só essa Euro, mas os próximos anos, para ver o desenvolvimento de alguns desses garotos. O espaço está aberto para vocês, um abraço e até a próxima.